Câmara dos Deputados aprova urgência para a votação do projeto que impede a exploração de crianças nas redes sociais. Mercado financeiro despenca com aumento da polêmica sobre influência de lei americana nos bancos brasileiros. Novo balanço de empresários prevê a queda de quase 5 bilhões e meio de dólares em exportações por causa do tarifaço. Governo recebe ordem para pagar a conta e reativar 4.000 radares em rodovias federais de todo o país. Governo dos Estados Unidos promete força total contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Presidente Donald Trump critica a postura da Ucrânia e admite a entrega de territórios para a Rússia. Redução de apenas 20% no consumo de bebidas alcoólicas evitaria 10 mil mortes por ano no Brasil. E as baleias voltaram ao litoral norte de São Paulo para a alegria dos turistas. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Em uma votação recorde de 9 segundos, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o projeto relacionado à adultização de crianças. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, defendeu o projeto que viralizou após as denúncias do influenciador Felca. A Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes quanto ao uso de aplicativos, jogos e redes sociais e outros programas de computador. O projeto de lei 2628/22 do Senado estipula obrigações para os fornecedores e garante controle de acesso por parte dos pais e responsáveis. Orientação de bancadas. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Com a aprovação da urgência, o projeto poderá ser votado no plenário sem passar antes pelas comissões. Após a reunião de líderes da Câmara dos Deputados, determinou que a urgência do projeto de lei sobre adultização deveria ser votada. O mérito na proposta deverá passar pela Casa amanhã, dia 20. O texto, que já foi aprovado pelo Senado Federal, que prevê que produtos e serviços de tecnologia tenham mecanismos para a proteção de crianças e adolescentes, impeçam o bullying e a exploração sexual. Penso que essa é uma pauta urgente da sociedade brasileira. Nós temos hoje muita preocupação, principalmente todas as famílias do nosso país, com relação a essa questão do ambiente digital, principalmente no que diz respeito à proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E essa é uma pauta que eu penso que a Câmara dos Deputados tem que enfrentar, assim como o Senado Federal já enfrentou. Aos 27 anos, influenciador Felca se tornou um dos principais nomes da internet brasileira. Em suas redes sociais, ele fala de saúde mental e o vídeo Adultização, publicado em 6 de agosto, que viralizou e provocou uma onda de reflexões sobre a exposição de crianças nas redes sociais. A adultização é quando você priva a criança do livre brincar e insere ela no mundo dos adultos. O conteúdo gerou repercussão nacional, chegando a pautar debates em Brasília e a mobilizar pais, educadores e especialistas. A discussão ultrapassou as redes e chegou a Brasília. Parlamentares de diferentes partidos defendem a aprovação do projeto de lei que cria regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. A gente está falando aí de um problema que começa desde a família, do pai e da mãe, que deixa a criança com livre acesso à internet, ou seja, é um problema que independe de regulamentação, de que independe de lei, são os pais que deveriam proteger os menores e deixam eles com livre acesso, ou seja, não dá só para culpar as plataformas, elas têm sim uma responsabilidade, e nessa audiência pública que eu realizei, por exemplo, com a Meta e com o TikTok, eles têm departamentos dentro da rede social para cuidar disso e cooperar com os promotores e polícias para perseguir os criminosos que atuam ali aliciando menores, cometendo todo tipo de violência que vocês possam imaginar. É um horror esse assunto. Esse assunto, aliás, que estou a par desde o ano passado, eu participei de uma audiência pública e deu uma coincidência de estar nesse momento.
O texto prevê verificação obrigatória de idade, controles parentais mais rígidos e retirada imediata de conteúdos de exploração infantil. O projeto de lei está sob a relatoria do deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. A proposta exige que sejam estabelecidos mecanismos de controle parental para impedir a visibilidade de determinados conteúdos, limitar a comunicação direta entre adultos e menores de 18 anos e restringir o tempo de uso das plataformas. Ainda, as empresas que atuam no ambiente virtual também deverão remover conteúdos que violem direitos de crianças e adolescentes, assim que receberem denúncia. O texto sugere que as plataformas precisarão estabelecer um sistema que permita o relato de conteúdos de exploração e abuso sexual às autoridades. Com previsão de vigência depois de 1 ano de publicação da futura lei, o projeto determina aos fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação que adotem medidas razoáveis desde a concepção e ao longo da operação dos aplicativos para prevenir e diminuir o acesso e a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos considerados prejudiciais a esse público. A Câmara dos Deputados instalou hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito, que poderá modificar o esquema de trabalho do brasileiro com a escala 6x1. O colegiado terá como foco a análise da PEC que propõe o fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua 6 dias seguidos e descansa apenas 1. A subcomissão será presidida pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e ficará vinculada à Comissão de Trabalho da Câmara. O relator designado é o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará. O parlamentar terá prazo de 90 dias para apresentar um parecer sobre o tema. Nesse período, serão ouvidos representantes de trabalhadores, empresários, acadêmicos e membros do governo federal. A intenção é reunir dados sobre os setores que ainda mantêm a escala de 6x1 e os impactos que a mudança poderia trazer. Entre as alternativas em discussão está a chamada jornada 4x3, 4 dias de trabalho e 3 de descanso. A proposta também prevê a redução da carga semanal máxima para 36 horas. Atualmente, a Constituição estabelece até 8 horas diárias e 44 horas semanais. Após a elaboração do relatório, o texto será encaminhado a uma comissão especial responsável por analisar o mérito da proposta. Somente depois seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça, que vai avaliar a legalidade e também a constitucionalidade da matéria. Se aprovado nessas etapas, o tema será votado em 2 turnos no plenário da Câmara. Caso receba apoio da maioria absoluta dos deputados, seguirá para o Senado. Segundo o relator, o debate é necessário porque o mundo do trabalho passa por transformações rápidas e impulsionadas pela tecnologia e também pela flexibilização das relações de emprego. Ele citou também como exemplo o modelo de aplicativos em que os próprios trabalhadores definem os seus horários. Com a instalação da subcomissão, a Câmara inicia oficialmente um processo de debate que deve mobilizar diferentes setores da sociedade. O resultado poderá representar uma das mudanças mais significativas na legislação trabalhista brasileira das últimas décadas. A rodovia Presidente Dutra vai receber a maior carreta e maior carga da sua história nesta quarta-feira. O veículo transporta um transformador de energia para a Arábia Saudita. Com 135 metros de comprimento, 6 de largura e mais de 800 toneladas, o maior conjunto transportador e a maior carga que já passou pela Via Dutra deve chegar ao Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. O destino é Porto de Itaguaí, na Baixada Fluminense. O conjunto, que possui 59 eixos, transporta um transformador com destino final à Arábia Saudita, no Oriente Médio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, assim que o comboio cruzar a fronteira fluminense, a delegacia de Resende assumirá a escolta. No entanto, ainda não há confirmação do horário do deslocamento nem do trecho exato a ser percorrido. Mais de 50 profissionais participam diretamente da operação, incluindo
equipes da CCR Rio-SP das áreas de operação e engenharia de tráfego, além da empresa embarcadora, transportadora, Polícia Rodoviária Federal e agentes de trânsito. A PRF informa que não estão previstas interdições, mas recomenda paciência aos motoristas, já que não será possível ultrapassar o comboio durante o deslocamento. A passagem pela Via Dutra deve ser concluída no próximo fim de semana. E a expectativa é de que a carga chegue à Serra das Araras no sábado, para então descer em direção à Baixada Fluminense. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai usar toda a força contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. O país norte-americano acusa formalmente Maduro de narcoterrorismo desde março de 2020. A porta-voz do governo Trump, Karoline Leavitt, disse que Maduro não é um presidente legítimo, e sim um fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista. Nesta semana, os Estados Unidos deslocaram 3 navios de guerra para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela, sob a alegação de conter ameaças de cartéis de tráfico de drogas. O presidente Trump afirmou que iria usar forças militares para perseguir o tráfico organizado, cujos grupos foram designados como organizações terroristas globais por Washington. Mais de 4.000 militares serão posicionados na região dos navios. Sem se referir aos navios de guerra, o presidente venezuelano disse que a Venezuela defenderá os mares, os céus e as terras do país. Ele chamou a ameaça de bizarra e absurda de um império em declínio. Os Estados Unidos anunciaram que irão pagar até 50 milhões de dólares por informações que levem à prisão ou condenação de Maduro. O valor é maior do que o oferecido por detalhes do paradeiro de Osama Bin Laden, após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Desde o primeiro mandato de Donald Trump, ele acusa formalmente Maduro de narcoterrorismo. Na época, a recompensa era de 15 milhões de dólares. Esse valor foi aumentado para 25 em janeiro de 2025, sob o governo do ex-presidente Joe Biden. O governo americano afirmou que já apreendeu mais de 700 milhões de dólares em bens ligados ao venezuelano, incluindo 2 jatos particulares e 9 veículos. Ainda de acordo com o governo, as autoridades interceptaram 30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro e seus aliados. Como estratégia para se blindar, Maduro continua mantendo relações com aliados estratégicos, como Irã, China e Rússia. O mandatário também anunciou o envio de mais de 4,5 milhões de milicianos em toda a Venezuela. O ato foi dito por ele como um plano de paz. E veja a seguir, novo balanço de empresários prevê a queda de quase 5 bilhões e meio de dólares em exportações por causa do tarifaço. E o mercado financeiro despenca com o aumento da polêmica sobre a influência de lei americana nos bancos brasileiros. O ministro do STF, Flávio Dino, alimentou hoje a polêmica sobre a Lei Magnitsky, que está sendo aplicada contra o seu colega de corte, Alexandre de Moraes. Segundo ele, os tribunais internacionais têm que ser respeitados aqui no Brasil, mas não os de outros países, como dos Estados Unidos. O magistrado determinou que ordens judiciais estrangeiras não produzem efeitos automáticos no Brasil e só podem ser aplicadas mediante homologação do STF ou por meio de mecanismos de cooperação internacional. A medida foi tomada em um processo ligado às tragédias de Mariana e Brumadinho, mas passou a ter reflexo direto no caso do ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções financeiras decretadas pelo governo norte-americano com base na Lei Magnitsky. Com a decisão, Dino sinalizou que bancos e instituições financeiras que operam no país não devem aplicar bloqueios ou restrições a Moraes sem ordem expressa do Supremo. O ministro também convocou uma audiência pública sobre o tema e comunicou sua decisão ao Banco Central e à Febraban, reforçando que o Brasil não pode se submeter a imposições externas sem respaldo legal. O entendimento do Supremo, segundo Dino, é que a soberania nacional garante que somente a justiça brasileira pode decidir sobre atos praticados dentro do país. O ministro destacou que leis estrangeiras não podem ter efeitos automáticos em contratos, bens ou pessoas localizadas em território brasileiro. A decisão repercutiu imediatamente. A Embaixada dos Estados Unidos afirmou que nenhuma corte estrangeira tem poder para anular as sanções impostas por Washington. O Departamento de Estado classificou Moraes como tóxico para negócios e reiterou que pessoas ou empresas que mantiverem vínculo com ele
podem ser alvo de punições. Nos bastidores do STF, a medida de Dino dividiu opiniões. Parte dos ministros avalia que ele quis enviar um recado político ao setor financeiro e ao governo americano, mesmo não sendo o relator do caso específico sobre a Lei Magnitsky, atribuído ao ministro Cristiano Zanin. O ministro havia indicado que não tomaria decisões apressadas, preferindo ouvir bancos, governo e entidades antes de qualquer deliberação. Dino, no entanto, optou por uma posição imediata, que para especialistas tem mais efeito simbólico do que prático. Para os bancos, a situação se tornou delicada. De um lado, há a determinação do STF de que ordens externas não valem sem homologação. De outro, existe o risco de sanções internacionais caso descumpram as regras americanas. A avaliação no setor é que a decisão brasileira resguarda as operações em reais, mas não elimina possíveis impactos em ativos dolarizados e transações internacionais. Dino reforçou que sua decisão não afeta tribunais internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, cujas decisões seguem com efeito imediato no Brasil por estarem previstas em tratados assinados pelo país. O ministro afirmou que seu despacho busca evitar neocolonialismo e proteger a segurança jurídica nacional diante de ofensivas unilaterais de outros governos. O caso amplia a tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. No fim de julho, o governo americano já havia aplicado a Lei Magnitsky contra Moraes e, no mesmo dia, formalizado tarifas de 50% sobre exportações brasileiras, com algumas exceções. A audiência pública convocada pelo ministro deve ocorrer em outubro. Os bancos perderam 40 bilhões de reais hoje em valor de mercado com a discussão sobre a Lei Magnitsky e não existe um consenso no STF sobre a decisão do ministro Flávio Dino. A expectativa no mercado financeiro é que surjam algumas divergências que eventualmente serão resolvidas no plenário. Nesta terça-feira, o dólar subiu 1,19% e fechou o dia cotado em R$ 5,49. Na Bolsa de Valores, caiu 2,1%, aos 134.432 pontos. Após o tarifaço, empresários prevêem exportar quase 5 bilhões e meio de dólares a menos neste ano. A estimativa foi divulgada no informe conjuntural do segundo trimestre da Confederação Nacional da Indústria. A Confederação Nacional da Indústria reduziu a projeção para as exportações brasileiras neste ano de 347 bilhões para 342 bilhões de dólares, uma queda de mais de 5 bilhões de dólares em relação ao previsto no primeiro trimestre deste ano. A nova estimativa, divulgada por meio do informe conjuntural do segundo trimestre deste ano, acontece em meio ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. Cálculos da entidade mostram que mais da metade dos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos vão ter uma sobretaxa de 50%. Segundo a Confederação, as medidas compensatórias anunciadas pelo governo são positivas, mas não são capazes de substituir o mercado americano para um número grande de empresas e setores. O pacote para atenuar o impacto do tarifaço foi divulgado pela equipe econômica do governo na semana passada. As medidas incluem linhas de crédito subsidiadas, seguro às exportações de empresas brasileiras, adiamento no prazo de pagamento de tributos e crédito tributário para as vendas externas, entre outras. Mas a maior parte das medidas ainda depende de votação pelo Congresso ou de regulamentação para sair do papel. As exportações gaúchas para os Estados Unidos vivem um dos momentos mais delicados dos últimos anos. A alta taxação imposta pelo governo norte-americano tem trazido efeitos dentro das fábricas do estado. O tarifaço dos Estados Unidos segue repercutindo nas indústrias gaúchas. Depois do setor calçadista, que já concedeu férias coletivas pela queda nas exportações, agora é o mercado armamentista que recorre à medida. Pelo menos 40 funcionários da Taurus, em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, estão em férias desde a primeira semana de agosto. A fábrica, que gera cerca de 2.700 empregos, exporta 80% da produção para os Estados Unidos. Segundo a direção, a taxa de 50% tornou as exportações praticamente inviáveis.
As férias foram concedidas por 15 dias, mas podem ser prorrogadas por mais 2 semanas. Enquanto isso, sindicatos já buscam alternativas junto à empresa para garantir a manutenção dos empregos. Na cidade de Montenegro, também na região metropolitana de Porto Alegre, a fábrica da Companhia Brasileira de Cartuchos avalia recorrer à medida de férias coletiva. A unidade conta com 473 trabalhadores e exportou no ano passado cerca de 250 milhões de reais para o mercado norte-americano. A empresa, que é a 4ª maior geradora de retorno de ICMS para o município, tenta um acordo com o governo do estado para antecipar o pagamento de créditos de ICMS. O adiamento serviria para garantir dinheiro em caixa e ajudar a atravessar esse período de baixa nas exportações. O mercado imobiliário começou a investir em prédios exclusivos para a população mais idosa. O foco principal são serviços de saúde e segurança. O Brasil é a 6ª nação com mais idosos no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, o número de pessoas com mais de 60 anos saltou 52% entre 2000 a 2023 e chegou a 33 milhões. Atualmente, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, mas a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é que daqui a 45 anos, os idosos representem mais de 35% da população. Acompanhando a alta da expectativa de vida dos brasileiros, o mercado imobiliário começou a desenvolver projetos exclusivos para os idosos. Os empreendimentos são inspirados em modelos norte-americanos, que entregam uma infraestrutura adaptada, equipe médica disponível, programas de longevidade e atividades físicas e mentais. O objetivo é oferecer independência e segurança para os idosos, sem sobrecarregar os familiares dos moradores. Esses empreendimentos começaram a se espalhar pelo Brasil para atender a demanda de um público de alta renda, que irá movimentar cifras milionárias. Um dos projetos está sendo construído em Florianópolis, com apartamentos de 35 a 90 metros quadrados e com aluguéis a partir de R$12 mil. O investimento inicial foi de 70 milhões de reais, com entrega prevista para o ano que vem. Ao se mudar para o local, o morador é avaliado e integrado em um programa de longevidade desenvolvido por médicos, fisioterapeutas e psicólogos. O edifício terá uma academia, um spa, uma piscina térmica e até um restaurante para garantir o conforto e bem-estar dos moradores. E a seguir, o presidente Donald Trump critica a postura da Ucrânia e admite a entrega de territórios para a Rússia. E o governo recebe ordem para pagar a conta e reativar 4 mil radares em rodovias federais de todo o país. O governo tem até amanhã para mandar ligar todos os radares das rodovias federais brasileiras. A maioria dos aparelhos não está funcionando por falta de pagamento, o que permite que os motoristas trafeguem sem problema acima do limite de velocidade. A juíza da 5ª Vara Federal em Brasília, Diana Vanderlei, determinou na última segunda-feira que o governo federal mantenha em pleno funcionamento os radares das rodovias federais que pararam de operar neste mês por falta de recursos destinados a esse fim. Cerca de 4 mil pontos em 45 mil quilômetros de rodovias que deveriam ter fiscalização estão sem os radares. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte precisava de 364 milhões de reais para manter os equipamentos em 2025, mas o orçamento destinou apenas cerca de 43 milhões. A decisão da Justiça foi tomada em uma ação popular ajuizada em 2019, quando então o presidente Jair Bolsonaro afirmou que desligaria os equipamentos responsáveis por multar motoristas que dirigiam acima da velocidade permitida. Naquele ano, a Justiça chegou a fechar o acordo com o governo para impedir a retirada. Essa concessão previa o funcionamento dos aparelhos em pontos das estradas com índices de criticidade e médio, alto e altíssimo a partir de análises de
acidentes e mortalidade. Na nova decisão, foi determinado que o DENIT comunique às concessionárias em até 24 horas para que mantenha ligados em pleno funcionamento os radares definidos. Segundo a juíza, o objetivo é levar o governo a realocar recursos orçamentários para garantir o pagamento às empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos. Outras determinações foram ordenadas para o DENIT. Em até 72 horas, eles precisam mostrar quais as consequências do apagão nas rodovias federais e qual o valor exato que precisa receber por parte do Poder Executivo Federal para continuar a execução do Acordo Nacional dos Radares. A União também precisa apresentar em até 5 dias o planejamento de recursos orçamentários para imediato pagamento dos investimentos realizados para o fiel cumprimento do acordo. A magistrada também ressaltou que o dinheiro arrecadado com multas vai para o caixa da União. O governo federal incluiu as vacinas da dengue e gripe aviária do Instituto Butantan em um programa do Ministério da Saúde. A iniciativa vai ampliar o acesso à saúde e reduzir a vulnerabilidade tecnológica do SUS. O Instituto Butantan teve 3 projetos de vacinas aprovados pelo Programa de Desenvolvimento e Inovação Local. Ele foi criado pelo Ministério da Saúde no ano passado e está presente em várias etapas do processo, desde a pesquisa até a distribuição dos medicamentos. O Instituto receberá um apoio no desenvolvimento e na produção das vacinas da dengue, gripe aviária e da gripe. A vacina da dengue já está nas etapas finais de aprovação em um trabalho conjunto com a Anvisa. O programa vai permitir que o Instituto aumente a sua capacidade de produção de doses e auxiliar na realização de ensaios clínicos que vão testar o imunizante em pessoas com mais de 60 anos. A vacina influenza já é distribuída gratuitamente à população, mas a nova versão ganhou um acréscimo de um agente adjuvante que aumenta a resposta imune no organismo de pessoas com idade avançada. E o Instituto Butantan está desenvolvendo uma nova vacina para a gripe aviária desde março de 2024. O imunizante surgiu com a necessidade de um estoque estratégico para o confronto de uma possível pandemia da doença. Segundo especialistas, o incentivo do programa é importante para garantir a autossuficiência e diminuir a dependência de importações. Em meio às negociações dos Estados Unidos com os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky para alcançar um acordo de paz na guerra contra a Ucrânia, a Rússia lançou o maior ataque aéreo em 24 horas desde julho. De acordo com informações da Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou 270 drones e 10 mísseis contra o território da Ucrânia nesta terça-feira. Segundo as autoridades do país do leste europeu, foram registrados mortes e feridos em razão do ataque russo. Na região de Donetsk, 5 pessoas foram mortas em ataques às cidades atrás da linha de frente. Em Zaporizhia, 3 pessoas morreram e 33 ficaram feridas. Há ainda registros de civis atingidos em Kharkiv, Kherson, Dnipropetrovsk e Nikopol. O ataque deixou cerca de 1.471 residências e 119 empresas sem energia na região de Poltava, segundo o administrador militar regional Volodymyr Kohut. A ofensiva ocorre em meio ao impasse diplomático sobre o conflito iniciado em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Moscou ocupa atualmente cerca de 20% do território ucraniano e ainda em 2022 anexou formalmente as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Enquanto o governo de Vladimir Putin intensifica os ataques aéreos com drones e mísseis, os ucranianos aumentam as investidas contra alvos em território russo. Os dois lados negam atacar civis, mas estimativas indicam que milhares de pessoas morreram, a maioria ucranianos. Washington calcula que 1.200.000 pessoas foram mortas ou feridas desde o início da guerra. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs à capital de seu país, Moscou, para sediar um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De acordo com as informações divulgadas pela agência de notícias France Express, Putin fez a proposta durante a ligação telefônica com Donald Trump, após a reunião do líder americano com Zelensky e líderes europeus na Casa Branca.
O presidente Donald Trump disse que não se enfrenta um país 10 vezes maior que o seu tamanho. A fala pegou muito mal. De acordo com o presidente americano, a Ucrânia ainda ficará com muito território, mesmo depois da ocupação por tropas russas. A declaração se deu depois da reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e os 7 líderes europeus na Casa Branca para uma reunião sobre a guerra na Ucrânia. Os líderes falaram sobre cessar-fogo para a guerra entre Rússia e Ucrânia e fortalecimento do exército ucraniano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pareceu culpar a Ucrânia por iniciar a guerra com a Rússia. Donald Trump disse que a Rússia está disposta a realizar uma reunião trilateral com Estados Unidos e Ucrânia, onde declarou querer trabalhar em conjunto com os 2 países pelo fim do conflito. Em entrevista à emissora norte-americana, o presidente Donald Trump disse que a Ucrânia ficará com muito território, em referência às regiões atualmente ocupadas por tropas russas. Ele ainda declarou que a Rússia enfrentaria uma situação difícil se não chegasse a um acordo de paz e que é possível que Vladimir Putin não queira fechar um acordo. À medida que as negociações sobre um possível acordo para encerrar a guerra na Ucrânia se intensificam, grande parte da discussão sobre trocas de terras tem se concentrado em Donbass, uma região da Ucrânia que o presidente russo Vladimir Putin quer que se torne território russo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugeriu durante a reunião na Casa Branca que o ideal seria que essas garantias fossem similares ao dos artigos 5 da OTAN, que prevê a intervenção de aliados caso um país seja atacado. Em mais um aparente recuo sobre a guerra na Ucrânia, o presidente Donald Trump garantiu que não enviará tropas americanas para uma hipotética força de paz a ser criada após um acordo para encerrar o conflito com a Rússia. Na véspera, durante reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, além de outros líderes europeus, ele não havia descartado a possibilidade, como parte de um pacote de garantias de segurança a Kiev contra novas invasões no futuro. Por outro lado, ele deixou no ar a possibilidade de contribuir com recursos para garantir a defesa do espaço aéreo ucraniano. Desde a invasão russa em fevereiro de 2022, Zelensky pede aos aliados ocidentais, sem sucesso, a criação de uma zona de exclusão aérea em seu país para impedir a ação de aeronaves russas, tripuladas ou não. O Escritório dos Direitos Humanos da ONU afirmou nesta terça-feira que Israel tem permitido a entrada de alguns suprimentos na faixa de Gaza, mas em quantidade insuficiente para conter a fome generalizada na região. Quem tem fome tem pressa. Essa frase ficou eternizada no Brasil e foi criada por Herbert de Souza, o Betinho, há cerca de 30 anos. E pode ser empregada em outras situações onde é evidente a insegurança alimentar, a falta de acesso regular e garantindo a comida em quantidade suficiente e de qualidade para uma vida saudável. Hordas de famintos existem nos 4 cantos do mundo. Prova disso são as cenas transmitidas pelas agências de notícias internacionais. Elas despertam tristeza, compaixão de quem assiste passivamente dezenas, centenas, milhares de crianças, jovens e adultos segurando vasilhas, panelas, garrafas vazias, enquanto os cinegrafistas destacam olhares de quem esmola ajuda e corpos que se definham devido à ação da fome. Dados da ONU indicam que a desnutrição atingiu o nível mais alto desde 2023 em Gaza. Enquanto promove uma campanha de fome deliberada, Israel avalia a proposta de cessar fogo, em meio a diversos protestos em massa em várias localidades israelenses que exigem um acordo para libertar os 20 reféns ainda vivos e o final do conflito. Do outro lado, Mahmoud Mardawi, alto funcionário do Hamas, declarou nas redes sociais que seu grupo abriu totalmente a porta para a possibilidade de chegar a um acordo, mas a questão permanece se Netanyahu a fechará novamente, como fez no passado. A situação se torna cada dia mais crítica, pois Israel rejeita os relatos de fome em Gaza. Com essa visão distorcida, a ajuda chega como migalhas. O porta-voz Tamiz Al-Qitan
em entrevista coletiva em Genebra, destacou que o risco de fome é um resultado direto da política do governo israelense de bloquear a ajuda humanitária. Mesmo contrariando a comunidade internacional, a agência militar israelense Kogat afirmou que Israel tem investido esforços consideráveis na distribuição de auxílio ao território. Nem a ajuda que cai do céu é suficiente para saciar a fome desse grupo, que involuntariamente é refém de uma guerra que já dura quase 2 anos. Autoridades israelenses informaram que o premier Benjamin Netanyahu convocará negociações sobre o assunto nos próximos dias. No entanto, as autoridades destacam que o governo permanece firme em seu apelo pela libertação de todos os reféns em qualquer futuro acordo de cessar-fogo. Aliados de extrema-direita do premier rejeitam qualquer cessar-fogo e voltaram a ameaçar derrubar a frágil coalizão. E a seguir, redução de apenas 20% no consumo de bebidas alcoólicas evitaria 10 mil mortes por ano no Brasil. E as baleias voltaram ao litoral norte de São Paulo para a alegria dos turistas. Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas em apenas 20% pode gerar um benefício maior do que as pessoas imaginam. Segundo um levantamento feito no Brasil, serão 10 mil mortes a menos por ano. Uma nova análise da Fundação Oswaldo Cruz revelou que uma redução de 20% no consumo de álcool no Brasil poderia salvar 10 mil vidas por ano, que equivale a uma morte evitada por hora no país. O impacto não seria apenas na saúde da população. Essa queda também representaria uma economia de cerca de 2 bilhões de reais por ano em perdas de produtividade decorrentes de mortes prematuras, valor que corresponde a 58% do orçamento do programa Farmácia Popular em 2024. As perdas econômicas estão diretamente ligadas à interrupção precoce da vida de pessoas em idade produtiva, afetando não só a renda familiar, mas também o mercado de trabalho e a economia nacional. Para embasar a projeção, os pesquisadores consideraram 24 doenças associadas ao uso de álcool, incluindo tuberculose, cirrose, doenças cardiovasculares, epilepsia, hemorragia intracerebral e diversos tipos de câncer. O relatório aponta que mesmo em um cenário mais conservador, com redução de apenas 10% no consumo, cerca de 4.600 mortes poderiam ser evitadas anualmente, com economia de 1 bilhão de reais. Atualmente, os custos diretos de hospitalizações e procedimentos relacionados ao uso do álcool chegam a esse valor por ano ao Sistema Único de Saúde. Segundo os dados, os homens respondem por 74% dessas despesas, além de concentrarem a maior parte das mortes em idade produtiva, geralmente antes dos 60 anos. Além de ser fator de risco para diversas doenças crônicas, o consumo abusivo de álcool está relacionado à violência doméstica e acidentes de trânsito, ampliando os impactos sociais do problema. A Organização Mundial da Saúde recomenda que países intensifiquem as medidas para reduzir o consumo per capita de álcool até 2030. Entre as estratégias consideradas mais eficazes estão a tributação da bebida por meio do imposto seletivo previsto na reforma tributária, restrições de venda e horários de consumo, além de políticas de informação e rotulagens mais rigorosas. A Polícia Federal desmanchou uma organização criminosa suspeita de desviar mais de 50 milhões de reais do Fundeb. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas, empresas e servidores públicos em 7 cidades do Nordeste. 2 cheques de quase 350 mil reais, carros de luxo, joias e mais de 50 mil reais em espécie estão entre os itens apreendidos durante uma operação da Polícia Federal que investigou mais de 50 milhões de reais desviados de recursos públicos do Fundeb. O Fundeb é a sigla para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é um mecanismo de financiamento da educação básica pública no Brasil. Os itens estavam em endereços ligados à deputada estadual Daniela do PSB do Maranhão e ao namorado dela, o ex-prefeito de Caxias do Maranhão e atual secretário da Agricultura e Pecuária do Estado, Fábio Gentil. A deputada negou que cometeu irregularidades e o secretário ressaltou que não há fatos que afetem sua conduta e se colocou à disposição das autoridades.
Na ação dos federais, foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas, empresas e servidores em 6 cidades do Maranhão e em Teresina, no Piauí. Segundo as investigações, os desvios ocorreram em fraudes de licitações municipais ocorridas entre 2021 e 2025. O alvo da operação é o núcleo que teria manipulado licitações públicas nesses municípios do Nordeste e que também teria atuado no desvio de recursos públicos repassados pelo governo federal por meio da Fundeb, além da apropriação de parte dos valores desviados dos servidores públicos envolvidos no esquema criminoso. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, peculato, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. A onda de calor de 16 dias que terminou na Espanha pode ter sido determinante na morte de mais de 1.100 pessoas. O Sistema de Monitoramento Diário de Mortalidade, MOMO, do Instituto de Saúde Carlos III, que estuda as variações na mortalidade diária em comparação com o que seria esperado com base em dados históricos, estima que até agora, neste verão, houve 2.635 mortes, atribuíveis às altas temperaturas, das quais quase metade, um total de 1.149, ocorreram durante uma onda de calor que começou em 3 de agosto, e terminou nesta segunda-feira. A grande maioria dos óbitos foi de pessoas entre 65 e 85 anos e representa um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Na última semana, foram mais de 100 mortes por dia, especialmente durante o feriado prolongado. No domingo, dia 17, foi registrada a maior taxa de mortalidade, com 125 pessoas mortas, seguida por sábado com 113. Até agora, em agosto, os números de todo o mês de julho foram superados quando as mortes atribuíveis ao calor subiram para 1.060, em comparação com 672 em 2024, que foi de 57%. O estudo também considera fatores externos que podem explicar essa diferença, que incluem, em particular, as temperaturas relatadas pela Agência Meteorológica Estadual, a EMET. Segundo os pesquisadores, as altas temperaturas matam mais indiretamente, agravando doenças pré-existentes. E é por isso que a maioria das mortes é de idosos, mas elas também podem causar um efeito direto e devastador na formação de insolação. Nesse sentido, neste verão, pelo menos 23 pessoas morreram devido a esse quadro, 4 delas no trabalho. Faltando apenas um mês e meio para o final da estação, as mortes por insolação já superaram as registradas em todo o verão do ano passado, que terminou com 17, e em 2022, quando foram 20. Isso se aproxima do verão mais mortal de 2023, quando 24 pessoas morreram por essa causa, segundo dados da saúde. O nível dos reservatórios de água da Grande São Paulo é o mais baixo desde 2015. Na época, a população foi obrigada a mudar seus hábitos e aprender a economizar água devido ao racionamento que durou vários meses. Em 2014 e 2015, a região metropolitana de São Paulo sofreu a maior crise hídrica de sua história. Na semana passada, o nível dos 7 sistemas que abastecem os municípios da região estavam menos da metade de sua capacidade. Esse é o menor nível, desde 2015, que chegou a apenas 11,4% de todo o seu espaço. O que causa mais preocupação na situação atual é que o nível dos mananciais tem caído desde 2023. E como a previsão indicou que o mês de agosto vai ser mais seco do que o normal e que as chuvas só devem voltar com força suficiente para recuperar os reservatórios no fim de setembro. O sistema Cantareira, que é o maior reservatório, está atualmente com 38,2% de sua capacidade e está abaixando 0,3 ponto ao dia. Se continuar assim, pode chegar a apenas 15% no início das chuvas. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, a chance de ocorrer uma nova crise hídrica é pequena. O Estado tem investido na robustez e resiliência do sistema. Entre as mudanças, a principal é a interligação dos 7 mananciais da região: Cotia, Rio Claro, Rio Grande, Alto Tietê, Cantareira, São Lourenço e Guarapiranga. O avistamento mais frequente de baleias jubarte no litoral paulista estimula o turismo e a conservação. Cientistas pesquisam por que as mais jovens têm permanecido na costa por mais tempo.
Encontradas em quase todos os oceanos, as baleias jubarte migram das águas mais frias, onde se alimentam, para regiões mais quentes, para acasalar e ter seus filhotes. No hemisfério sul, elas percorrem cerca de 9.000 quilômetros no trajeto de ida e volta da Antártida até o arquipélago de Abrolhos, na Bahia. As paradas no meio do caminho, que eram mais raras de serem percebidas pelos humanos, ficaram evidentes nas últimas temporadas. Uma das hipóteses estudadas por pesquisadores é uma mudança da ocupação desses animais ao longo de toda a costa. A outra é a deficiência do crio, crustáceo minúsculo do qual as jubartes se alimentam no Polo Sul. A resposta definitiva só deve vir em alguns anos, depois de muita pesquisa. O que se sabe é que as jubartes sobreviveram ao risco de extinção. Na década de 1980, a população não passava de 1.000 animais pela costa brasileira. Atualmente, estima-se que entre 30.000 e 35.000 se reproduzam na região. A caça industrial indiscriminada quase extinguiu muitas espécies desse mamífero nos oceanos. Em 1965, a Comissão Internacional da Baleia decidiu por uma moratória, mas a busca da costa brasileira não parou. A jubarte foi alvo de baleeiros de 1602 até meados de 1980, com participação de navios bascos, noruegueses e japoneses. O massacre só foi interrompido quando, em 1985, o então presidente José Sarney assinou um decreto proibindo a captura. Poucos anos depois, em 1988, o Instituto Baleia Jubarte começou a monitorar a espécie, que pode chegar a 16 metros de comprimento. Desde então, algumas sempre voltaram ao litoral baiano, com ou sem filhotes, como a Dural. Ela é reconhecida por conta de uma característica da jubarte. Cada indivíduo tem uma marca única na cauda, formada por manchas naturais de cores branca e preta. Em Ubatuba, o turismo em torno desses mamíferos ainda está iniciando. O Instituto Argonauta oferece um roteiro, atua na conservação e também executa no litoral paulista o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, uma condicionante exigida no processo de licenciamento do pré-sal pela Petrobras. A equipe é treinada para agir, se necessário. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.